queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Igreja Sem Paredes. Antes, quero dizer que este canal não é religioso, ok? E de forma alguma tem a intenção de atacar suas crenças, suas convicções religiosas. E se você se sentir ofendido, queira nos desculpar, tá? Não é nossa intenção. Mas peço, por gentileza, que assista os vídeos do nosso canal, os assuntos aqui abordados e reflita, tá bom? Antes de sair julgando. Examine a tudo, questione tudo e não tome os assuntos aqui como uma verdade absoluta, apenas fragmentos da verdade, ok? Estamos aqui somente para ajudar no despertar, trazendo esclarecimentos, tá? Para uma melhor percepção de nossa transformação, certo? E já quero agradecer também aos novos inscritos, que a pedido do nosso irmão Pedro Augusto, se inscreveram no nosso canal, tá? Muito obrigado. E já estamos chegando a mais de 1.500 novos inscritos em menos de 3 dias. Pedro Augusto é o meu mais novo irmão de um outro segmento de crença, ok? Mas que está agora fazendo um lindo trabalho, um bonito trabalho de transformação, de exortação para o despertar com alguns irmãos na qual também estou fazendo parte. Esse trabalho é junto com ele e com os demais irmãos, pois todos somos canal de informação para conduzirmos a expansão de nossas consciências, né? Inclusive a nossa. Gratidão a todos, ok? Um abraço ao Pedro Augusto. E quem quiser estar assistindo, né, acessando o YouTube do nosso irmão Pedro Augusto, acessa lá Espiritualidade com Pedro Augusto. Vale a pena, hein? Bem, sem mais delongas, vamos ao assunto de hoje. Quero falar aqui sobre graça. O que significa a graça divina manifestada em Cristo Jesus? Alguém sabe dizer? Muito ouvimos falar sobre a graça, mas pouco temos informação do que é a graça divina, certo? Vocês concordam comigo? Então vem comigo. Como é que podemos acessar essa graça? Em que momento essa graça divina manifestada em Cristo Jesus chega até nós? A verdade é que muitas pessoas não sabem o real significado do que é a graça de Deus. Transformaram a graça divina em um conceito religioso, limitando somente em um único ato em Cristo Jesus. Quando, na verdade, a graça é um ato que acontece individualmente em cada pessoa, pois nem todos estão nesta graça. Tem uns que já estão nesta graça, porém nem sabem que estão. Quem não sabe o que é a graça divina? O maior percussor desta graça, dando continuidade ao que Cristo deixou, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo da graça de Deus. Alguém já ouviu falar do apóstolo Paulo? Pois então, a partir daí surge segmentos vinculando ao apóstolo Paulo, ele sendo o único ministro dessa graça do Evangelho de Cristo, que é a pregação de boas novas. Mas essa pregação era anunciar o quê? O que seria esta graça? Primeiro, vamos ao significado da palavra, né? Vamos para o dicionário. Vamos procurar saber o que significa esta palavra graça no dicionário? Bem, se a gente for lá pegar o dicionáriozinho, né? E eu vou lá procurar saber o que é a graça. Essa única palavrinha, tá? Graça. O dicionário vai nos dizer que graça é felicidade. Graça é felicidade? Alegria? Eu posso pegar como exemplo
de qualquer estado de felicidade que você possa ter como uma experiência na sua vida. Vamos à mãe, no caso dando à luz. Ela fica num estado de graça, de felicidade, porque ela vai estar recebendo um bebezinho lindo na qual ela esperava por muito tempo. E quando esse bebezinho nasce, ela olha para ele e amplia muito mais a sua felicidade ao ver o seu rostinho, entendeu? Um estado de felicidade. Podemos botar um exemplo também ao rever uma pessoa que você não vê há muito tempo e ela aparece e você fica num estado de felicidade. Fulano, quanto tempo! E você vai lá, abraça, mata a saudade dessa pessoa e depois ela vai embora e a saudade fica. Aí você teve uma felicidade só momentânea, né? Foi naquele momentinho e passou. A mamãe também, no estado de graça ao teu filhinho, né, ao receber o bebê, ela fica num estado de graça, de felicidade, um bebezinho no colo, mas também é momentâneo, né, porque vem o dia a dia, a correria, aí começa o trabalho, neném chorando, aí começa o desespero. O estado de graça só foi aquele momento em que ela teve o bebezinho que tanto ela esperava. Você vai num circo, tem um palhaço, ou então você vai assistir um comediante, ele faz uma graça, uma palhaçada, e você ri a beça. Puxa, nossa, como eu saí daquele espetáculo, daquele show feliz, foi tão gostoso, né? Foi divertido, a gente riu pra caramba, né? Então, meus amados, dentro desse processo de transição, quando você passa a saber quem você é de verdade, né? Um espírito vivenciando uma experiência humana. Então você entra nesse estado de graça divina. E não no estado de felicidade momentânea, mas num estado de felicidade plena. Um estado de graça divina, né? E permanente. Isso que eu quero dizer. Você se manifesta debaixo dessa graça, debaixo dessa felicidade. E quando se fala o Evangelho da Graça, é isso. É você manifestar nessa felicidade plena, que é novidade de vida, e ser essa nova criatura, reinando em vida, proclamando esse estado para outras pessoas, né, outras consciências. Isso é o Evangelho da Graça. É você ser luz, ser amor para o próximo, e também ser um exemplo de salvação. Jesus foi tudo isso, certo? Temos ele como exemplo. Salvação é trabalhar uma reforma íntima dentro de você, porque isso é tudo um processo e um exercício que você precisa pôr em prática. Então concluímos que graça nada mais é um estado de consciência, na plenitude de felicidade, de se descobrir, de saber quem você é. E que o Cristo nada mais é um estado de consciência também iluminado, ressuscitado, né? Na qual Jesus passou também por esse processo. Ele passou também por esse mesmo processo, quando ao participar aqui, em Hebreus 2,14 diz isso. Assim como os filhos participam de carne e sangue, ele também participou do mesmo, não foi diferente com ele, para que por meio de sua morte, ele viesse destruir aquele que tinha o império da morte, a saber, o diabo. E nesse escrito de Hebreus 2,14, nada mais está dizendo e falando de um processo de transição, de despertar e ressurreição da consciência, dentro da consciência do Cristo, de Jesus. Todas as consciências, ao se manifestarem aqui, elas se manifestam nesse estado adâmico de morte, manifestam dentro desse véu de ilusão que é o diabo. E Cristo, Jesus, ele participou da mesma coisa de carne e sangue, ele participou dessa morte. Por um tempo ele ficou nesse véu, com o véu de ilusão da morte, do esquecimento. Viveu como uma pessoa normal, ele cresceu, foi uma criança, se tornou um adolescente, brincava, jogava bola, até chegar à estatura de um homem.
né? E por esse tempo ele começou a desenvolver, claro, né, a percepção, até que surgiu o despertar, que é a ressurreição. Essa é a ressurreição, que é vencer a ilusão, né? Hebreus 2,14 nada mais é dizer que ao participar de carne e sangue aqui, né, essa participação, ele ressuscitou, ele entrou num estado de morte momentânea, tá? Mas logo ele venceu essa morte, essa ilusão, o Adão, a saber, o diabo, o humano, que é essa participação. Ele resplandeceu em iluminação. Então, assim como foi com os filhos, e com os filhos assim como ele, seguindo esse exemplo de transição. Ele veio mostrar que é possível o despertar, se resgatar, se curar, se salvar. Dentro desse processo, na qual Jesus conseguiu, ele venceu e deu o exemplo que você pode vencer, que nós todos podemos vencer essa ilusão. E o Pai te chama para esse despertar, que é o ressuscitar, que é vencer esse diabo em você, essa ilusão, é vencer esse Adão. E quando se conclui esse processo de transição do despertar dentro dessa participação de carne e sangue, né? Pois ao participar aqui nós morremos na consciência, entramos no véu da ilusão. Nos manifestamos em morte, morte espiritual. Não sei de onde vem, quem sou eu, para onde eu vou. Nós nos manifestamos nesse véu de esquecimento, né? Que é a morte. Consegue compreender, amados? Jesus foi um exemplo de que ele venceu essa dormência, essa ilusão. Jesus, vou dar um exemplo, ele foi a vara, deu as instruções de como usar para você pescar e matar a sua fome e se salvar desta fome. Ele não veio aqui para pescar para você não, viu? E te salvar da sua fome. Ele trouxe a vara, deu as informações, as instruções de como usar. E é você que tem que sair aí fazendo o trabalho. Ir pescar, matar a sua fome, salvar da sua fome. Então você pega esse conhecimento e trabalha isso em você, essa transformação dentro de você, até que resplandeça esse Cristo que é uma mente iluminada e liberta. E é assim que estamos todos, ou quase todos, neste processo de transformação. Onde aqui nós somos Adão, separados do que somos, né? De quem somos, e com isso afastamos da fonte. E quando somos despertos, somos Cristo, uma mente iluminada. E quando esse processo se conclui, aí você se manifesta nessa plenitude de graça, um estado de felicidade. Então, terminando este assunto da graça divina, que é um estado de felicidade, se manifesta a partir do momento em que você entra no estado de despertar. Porque o mundo nos oferece as distrações, as ilusões, com felicidades passageiras. Hoje você está feliz e amanhã você está triste. Mas a graça divina, que é esse despertar que manifesta em nós, é um estado de felicidade não passageira, mas sim permanente, é eterno. E aí o Cristo ressuscita, que é a sua mente desperta e que ilumina. E você se manifesta dentro desse propósito de evangelho de graça, que é se manifestar em alegria, no amor, nesta luz, no equilíbrio, né? Sendo luz para o mundo, sendo um instrumento também de salvação. Se faz necessário você fazer um trabalho, uma reforma íntima, para se manifestar nesse estado maravilhoso que é a graça divina, que é essa felicidade permanente. Graça e paz e luz para todos nós. Assim é.